Deixa eu compartilhar com você um texto muito conhecido, num assunto muito conhecido, um episódio de Jesus Cristo, um milagre, algo extremamente poderoso que ele operou. E eu quero compartilhar desse assunto com você em Lucas, capítulo de número 5, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. O contexto fala do milagre da pesca maravilhosa que os discípulos conseguiram fazer por intervenção miraculosa do Senhor, e eles puderam provar, puderam ver a mão do Senhor agindo. Quem achou Lucas 5, diga amém. Segue comigo. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos que estavam no barco, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Diga comigo: deixaram tudo e o seguiram. Juntos: deixaram tudo e o seguiram. Ore comigo. Senhor, te agradecemos por tua palavra lida, e pedimos ao Senhor que esta palavra enche o nosso coração e nos municie, Senhor Deus, com as armas que o Senhor quer nos municiar. Senhor, toca no meu coração, no coração de cada um dos irmãos. Senhor, é um prazer estar aqui, é um privilégio para todos nós vir ao templo, vir a esta casa, celebrar ao Senhor. É uma alegria grande para todos nós. Receba, Pai, a nossa celebração. Receba, Senhor Deus, a nossa gratidão pelo teu grande amor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você vai ter a liberdade durante esse tempo de, como tem durante todo o culto, de glorificar a Deus, de celebrar ao Senhor, de adorar a Ele, da forma como você quiser e preferir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Antes de falar sobre o texto, eu quero falar do propósito desse milagre do Senhor. Esse milagre da pesca maravilhosa não aconteceu por si só, por acontecer. Foi um momento do Senhor Jesus com discípulos que ele estava chamando para caminhar com ele. Se você está com a sua Bíblia aberta, aonde lemos, você vai perceber no capítulo 4, que o Senhor Jesus, ele inicia um propósito junto a essas pessoas, mas para que eles conseguissem desviar o seu olhar, o olhar que eles tinham sobre as coisas humanas, materiais, eles precisavam ver coisas grandes, eles precisavam ver coisas que atraíssem o coração deles.
nós vamos olhar em toda a trajetória bíblica pessoas sendo chamadas por Deus para uma missão específica. E a singularidade das Escrituras, ou a forma como alguns se colocam diante do Senhor, nos parece ver que foi tão somente chamar, eles seguiram. Mas é porque a Bíblia às vezes se aplica de uma forma objetiva em contar a história. Exemplo, estou me lembrando agora de quando o Senhor mandou Elias ungir Eliseu no seu lugar. A coisa parece ser automática, ele chega, joga a capa por cima de Eliseu, passa a capa por cima dele, e parece que há uma unção, há algo divino que o toque, ele é compelido a seguir Elias, mas ele, quando olha aquilo que ele está fazendo, que ele está numa junta de bois, ele estava arando, ele estava na 12ª junta, ele diz para Elias: deixa primeiro eu ir lá na minha casa despedir dos meus pais, deixa eu acertar o que eu tenho para acertar. E a coisa é tão vibrante, a coisa é tão poderosa, que ele pega aquela 12ª junta de bois e ele faz churrasco. Ele faz um churrasco com aquelas pessoas que trabalhavam com ele, eles comem, celebram, e aí a Bíblia então diz que ele deixa tudo, porque a junta não havia mais, eles haviam comido os bois, e então ele vai servir ao Senhor. E o Senhor Jesus está querendo mostrar a sua glória, está no princípio do seu ministério. E algumas vezes a gente ouve algumas pessoas dizerem que o Pedro não conhecia o Senhor. Isso não é uma realidade que o texto se aplica. Se você olhar os versículos anteriores ao que eu li e você seguiu, a Bíblia vai dizer que Jesus está em Cafarnaum, ele entra na casa de Pedro. E na casa de Pedro, ele entrou por um propósito. E o propósito aparente que a gente vê na entrada de Jesus na casa de Pedro é porque sua sogra estava com uma febre terrível, quase à morte. E ele entra ali, ele repreende a febre daquela mulher. Mas na verdade, quando nós vamos compreender as entrelinhas da Escritura e do que está acontecendo aqui, Jesus na verdade entrou ali para mostrar a sua glória, para atrair a atenção de alguém que ele iria usar na sua obra. O Senhor estava dentro da casa de Pedro, foi ali para curar a sogra dele, enquanto alguém desengripa esse microfone para mim, porque está muito ruim aqui, me ajuda aí, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que ele expulsa aquele mal dessa mulher, e Pedro está ali, porque ele está na sua casa. Pedro está vendo esse milagre acontecer, e isso que está acontecendo antes aqui, antes dessa pesca maravilhosa, é muito significante e importante para a gente compreender a razão pela qual o Pedro se entrega nas mãos do Senhor Jesus dessa forma. A Bíblia diz aqui no contexto do capítulo 4, versículo 37, que você está olhando aí na sua Bíblia, que quando o Senhor Jesus expulsa ou repreende o mal, a infecção do corpo daquela mulher que estava gerando a febre, e a febre vai embora, ela de súbito se levanta, imediatamente se levanta, e a Bíblia diz que ela começa a servir ao Senhor Jesus e aqueles que estão junto ao Senhor Jesus. Então, vai a primeira interrogação para mim e para você. O que precisa sair da minha vida? O que precisa sair da sua vida para que a gente ou comece ou continue servindo a Deus de uma maneira melhor? O que há na vida de algumas pessoas que às vezes impedem, trancafiam, faça com que essa pessoa está tão reticente à vontade de Deus? A gente ouviu palavras aqui de depoimentos de irmãos que estão dizendo que estão sentindo o chamamento de Deus a servi-lo, a adorá-lo. E porque às vezes algumas pessoas ficam tão fechadas para o mover de Deus, para aquilo que Ele está fazendo. Eu não estou dizendo que você não participar de uma reunião específica durante a semana, você está dizendo não à vontade de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Senhor tem dado a mim e a você, e a quem quer que seja, oportunidades para se envolver com aquilo que Ele está fazendo hoje. A gente fala muito em trazer o reino de Deus, mas o reino de Deus já está aqui. Já está entre nós. Agora o que vai diferenciar é o nosso comportamento em relação ao reino de Deus. O reino de Deus já está na minha vida, já está na sua. E Ele está querendo entrar na vida de várias pessoas. E cabe à igreja mostrar esse reino para que outras pessoas se interessem. E o que aconteceu aqui foi o Senhor Jesus mostrar para essas pessoas o que era o reino de Deus. E aquela mulher se levanta e ela começa
a servir ao Senhor. Então vou insistir neste ponto, ou neste foco. O que precisa sair da sua vida para que você comece ou sirva a Deus de um coração mais voluntário? Você sabia que muitas pessoas têm sido prisioneiras de um sentimento que talvez eu não saiba dizer como ele se desenvolve ou aquilo que acontece precisamente na vida de algumas pessoas, mas sempre é a alienação de Deus, distanciamento do Senhor, e que algumas pessoas precisam falar ao Senhor que lhes restitua um espírito voluntário. O salmista no Salmo 51, após ele compreender o perdão de Deus, ele pediu ao Senhor que lhe devolvesse um espírito voluntário, um espírito que se colocasse diante de Deus para o servir com um coração voluntário, totalmente voluntário, para obedecer tudo que o Senhor quisesse que ele estivesse de prontidão para fazer. E sabe quando isso aconteceu? Quando ele compreendeu o perdão de Deus. Enquanto ele não compreendeu o perdão de Deus na sua vida, ele não se entregou desta forma ao Senhor. Isso aconteceu com Isaías também, eu sei que você sabe, eu só estou relembrando. Então alguma coisa precisava sair. E algumas coisas precisam sair de algumas pessoas, para que possam servir a Deus de prontidão e voluntariamente. Eu estou percebendo no mundo espiritual, não sei se foi porque oramos antes, e o seu silêncio não me agride. Eu quero lhe dizer que o seu silêncio não me impede de pregar a palavra de Deus. Mas me parece que este apelo, ou esta, entre aspas, cobranças para que a gente sirva ao Senhor, parece que é mais inibidor do que solta o nosso ser para adorar. Em nome de Jesus, com autoridade espiritual, repreendo toda a frieza do seu coração, da sua vida, para que a gente possa manifestar verdadeiramente um culto ao nosso Deus. E o que acontece? O Senhor então começa a expulsar demônios, ele diz sobre a presteza que as pessoas deveriam ter ao Senhor, e aqui no versículo 43, imediatamente, dois anteriores ao texto que eu li, a Bíblia vai dizer que o Senhor disse que seria necessário que ele pregasse o evangelho do reino de Deus em outras cidades, porque foi para isso que ele foi enviado. Então ele está entrando em sinagogas, e o que acontece? O interesse das pessoas começa a ser despertado para o Senhor Jesus por conta dos milagres que ele estava fazendo. A notícia correu rápido, porque Cafarnaum não era uma cidade tão grande, era uma aldeia, um lugar, um povoado um pouco maior do que os demais. E a Bíblia então vai mostrar para mim e para você que aquela informação da cura da sogra de Pedro, que a informação da expulsão de demônios, começou a ser notificada na aldeia. O que aconteceu? O povo começou a vir procurar Jesus. E quando o povo começava a procurar o Senhor Jesus para que eles recebessem as bênçãos, o Senhor manifestava e liberava a palavra do reino de Deus para entrar no coração deles. E o que acontece aqui? Olha o que o texto diz. Que aconteceu que a multidão apertando o Senhor, a multidão, para ouvir a palavra de Deus. Eu gosto disso aqui, que a multidão o apertou para ouvir a palavra de Deus. Ele estava junto ao lago de Genezaré. Lago de Genezaré é dito por Lucas como um lago, porque ele estava acostumado a navegar por oceanos, né? E esse, na verdade, era um grande lago de água doce, que alguns estudiosos dizem, eu não fui lá para medir, mas mediram aproximadamente 21 quilômetros de extensão por 13 quilômetros de largura. Então era um grande lago, tido pela maioria deles ali como o mar da Galileia. Eu repito, era um lago ou um mar de água doce. E a Bíblia diz que quando a multidão, eu estou aqui no texto no capítulo 1, olhando com você, a Bíblia vai nos informar que a multidão comprimindo Jesus, e ele estava junto a esse lago, ele estava na praia desse lago, desse mar. A Bíblia diz que o Senhor viu estar ali 2 barcos na praia, era de manhã,
e esses 2 barcos estavam junto à praia desse lago, e os pescadores já haviam descido do barco. Então, barcos junto da praia, 2 coisas estavam acontecendo: ou eles estavam se preparando para zarpar, para sair para pescar, ou eles haviam chegado da tentativa de uma pesca. E o que a Bíblia está nos informando, que eles estão voltando de uma pesca. Eles saíram e a noite toda eles tentaram pegar alguma coisa. E que o contexto dessa história diz que eles não pegaram nada. Apesar deles não terem trazido para casa aquilo que eles foram buscar, que eram peixes para sua casa, para vender, porque eles também trabalhavam na comercialização de peixe, para comprar outras coisas para eles, para a família deles. Eles não trouxeram nada. Eles haviam investido tempo, haviam investido esforços físicos, haviam passado a noite toda fora de casa, que lhes era comum quando saía para a pescaria. E eles voltaram naquela manhã sem nada. Mas não obstante ao fato de voltar sem nada, eles param na praia e eles puxam a rede e começam a lavar a rede. E é aí que eu quero entrar com algumas informações para você. Eles estavam tristes, sim. Eles estavam cansados, sim. Eles estavam decepcionados, sim. Eles haviam pegado nada, sim. Mas eles tiram a rede do barco e eles começam a lavar as redes. Por quê? Porque eles tinham em mente: saímos essa noite, não pegamos nada, mas nós vamos sair na próxima e nós vamos pegar alguma coisa. É por isso que eles tiram a rede do barco e eles começam a lavar as redes. Talvez você, estando aqui, já tenha tentado algumas coisas na sua vida, como lançar a rede e fazer alguma coisa para trazer para a sua vida algo que é significante para você resolver coisas que você precisa. E talvez você tenha empreendido esforços e você tenha puxado resultados daquilo que foi um esforço para você e nada tem acontecido. Você e eu, todos nós, quando isso acontecer na nossa vida, nós devemos agir como esses homens. Não peguei nada hoje. O que eu fiz, o esforço que eu fiz não deu resultado hoje, mas eu vou me prontificar para uma próxima oportunidade. E eu quero declarar em nome de Jesus, oportunidades de Deus aqui. Primeiro, na sua vida espiritual, para que eu e você sejamos melhores filhos do Pai Celestial. Eu quero profetizar oportunidades de Deus para a sua vida sentimental, para o relacionamento que você busca no Senhor. Em nome de Jesus, lançou a rede, não deu certo? Não desista, puxa ela, lave ela, prepare para um novo dia, lance de novo, e o Senhor vai abençoar você. Eu quero profetizar para a sua vida profissional, eu quero profetizar para a sua vida financeira. Trabalhou, não deu certo, a expectativa deu ruim, você chegou de volta sem nada. Puxa essa rede da esperança do seu coração, apronta ela, porque o Senhor vai trazer oportunidade para você lançá-la num novo dia. Quando nós vamos no capítulo 20 ou 21 de João, quando ele fala de uma outra pesca maravilhosa, a Bíblia vai dizer que quando eles recebem a orientação da praia para lançar a rede do lado do barco, a Bíblia diz que eles estavam não mais do que 200 côvados da terra, ou seja, de 90 a 100 metros separados da praia, eles estavam lançando a rede para pescar e também naquele momento não pescaram nada. Mas pense comigo, por que essa rede foi tirada da embarcação? Ela foi tirada das águas onde lançaram, colocada na embarcação e trazida para a praia. Por que ela estava suja? Primeira informação sobre esse lago, esse mar. Não tinha poluição como a Baía da Guanabara. Não tinha poluição como os rios dos nossos dias. Era um rio de água, era um mar de águas límpidas, boas para se pescar. Comumente eles pescavam naquele lugar. Então, por que a rede deles veio com sujeira e eles estavam limpando essas redes sujas? Só por uma razão: eles tinham lançado as redes no raso. Eles não tinham ido para o lugar fundo. Eles pescaram ou tentaram pescar a noite toda, trabalhar a noite toda, mas eles estavam pescando em águas rasas junto aos juncos. E a sujeira que provavelmente estavam nessas redes eram galhos. Não era pet, porque nem tinha. Não era nenhum objeto de plástico, porque não tinha. Não havia essa poluição. A sujeira que estava na rede eram galhos. Ou por lançar bem próximo à orla, poderia ser um pouco de lama ou qualquer outra coisa
que era normal ter naquele lugar. Então essa informação é muito importante para a gente compreender que eles estavam num barquinho pequeno, não havia porão nesses barquinhos que eles pescavam, era barco de um nível só, porque eram barcos pequenos. Mas a bênção aqui começa a acontecer quando o Senhor Jesus escolhe um daqueles 2 barcos para entrar. Esses dias atrás, num culto de quarta-feira, o pastor Ernesto fez até aqui um trocadilho com essa situação, que o Senhor Jesus escolhe o barco e é o barco de Pedro. E o Pedro poderia pensar assim: poxa vida, eu trabalhei a noite toda, eu estou aqui tentando limpar as redes para pescar nessa próxima noite, e olha o barco que ele vai escolher, justo o meu. Eu vou ter que interromper o meu serviço, que eu não acabei ainda, porque o texto vai dizer que eles estavam lavando as redes. Se eles estavam lavando as redes, eles não haviam acabado ainda de lavar as redes. Mas eu tenho uma informação para te dar: se lavar as redes significa se preparar para uma nova oportunidade de Deus, eu quero lhe dizer que o mesmo Jesus que vai te dar oportunidade, vai te dar tempo para você lavar a rede também, para ele operar um grande milagre. Alguém aqui pode confirmar? Alguém aqui pode se alegrar e dizer amém por essa oportunidade de Deus na sua vida? E o Pedrão podia dizer assim: poxa vida, eu estou aqui trabalhando, ele entra justo no meu barco. E do outro lado, o João com o Tiago poderiam dizer: poxa vida, escolheu logo o barco dele, não o meu. Ou seja, a gente teria argumentação para os 2 estarem decepcionados ou desapontados ou não satisfeitos com aquela situação. Mas isso são só conjecturas, o texto não fala nada sobre isso. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor viu os 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e ele entrando num dos barcos, é o versículo 3, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Escute isso, o texto diz que o Senhor se assenta no barco, ele está junto à quebra da maré, onda, é isso aí. E, por certo, ali havia uma movimentação com um pequeno barco, e ele tem que se assentar, não dá para ficar em pé. Ele se assenta e a multidão está de pé, ele está ensinando a multidão. E algumas pessoas gostam de dizer que o pescador está na água, no barco, na água, e os peixes que ele quer pescar estão em terra. E ele está pescando os peixes que estão em terra com o poder da sua palavra. Aleluia! E a Bíblia então diz que quando ele acaba, o versículo 4, que quando acabando de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Então, é diferente do que ele habitualmente fazia. Quando eu olho o texto de João, depois da ressurreição de Cristo, e ele está, volta a dizer, não mais do que 90 ou 100 metros da praia, a gente começa a ver que esses camaradas aqui gostavam de pescar em águas rasas. Ou seja, o barco era pequeno, não dava para se aventurar no alto mar. Não dava, eles não tinham estrutura para ir para o alto mar por conta do tamanho do barco. Eu quero insistir nisso, mas a palavra de Deus vem, a palavra do Senhor Jesus vem: lança-te ao mar alto para pescar. Então, na verdade, eles estariam agora ousando, se aventurando em algo que eles não estavam acostumados a fazer. Às vezes a palavra de Deus vem a nós: perdoa, e você vai dizer: mas Senhor, eu fui muito ofendido. Olha, Senhor, o Senhor não sabe o que fizeram comigo, mas Senhor, sobre a tua palavra eu irei perdoar. Senhor, eu estou magoado, o Senhor não sabe o que aconteceu, o que o marido fez, o que a esposa fez, o que o filho fez, o que os pais fizeram, mas sobre a tua palavra eu vou voltar a ter comunhão de novo. O segredo da minha vida, o segredo da sua vida, é ouvir a palavra de Deus e obedecer, porque ouvir a palavra de Deus e obedecer traz resultados para a nossa vida. Deixa eu ousar com você e profetizar. Talvez você esteja cansado de ouvir a palavra de Deus, ou saturado de ouvir a palavra de Deus, ou quem sabe saturado até de ler a palavra de Deus, mas está ainda em desequilíbrio na hora de colocar em prática. O milagre de Deus, a bênção do Senhor, aquilo que Ele quer fazer só vai acontecer quando nós saímos da teoria do eu sei, do eu conheço, porque na verdade a gente sabe. De vez em quando eu ouço, hoje mesmo recebi um zap de alguém, ou ontem, que dizia que um fulano sabe, conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas conhecer o que está escrito não nos leva a muita coisa. O que vai fazer diferença na nossa vida é, além de conhecer, de saber, nós cumprimos
a palavra, e o milagre vai começar a acontecer. Você pode dizer amém, você pode abrir seu coração. Talvez você diga: Senhor, eu fui amaldiçoado por esta pessoa, eu não quero relacionamento com ela, eu não quero nem perdoar, não quero nem conversa. Mas porque o Senhor está dizendo: eu vou abençoar. Eu vou abençoar essa pessoa que falou mal de mim. Eu vou abençoar essa pessoa que não quis a bênção na minha vida. E a palavra está dizendo que quando ele acabou de falar, ele disse para Simão: faze-te amar alto. E eu tenho que pensar com você que enquanto ele está ensinando a multidão, lembrar a você que ele está no barco de Simão, e Simão também está no seu barco. Jesus entra no barco de Simão, mas Simão não sai do barco, ele permanece. Então o ensino de Jesus àquelas pessoas está alcançando a vida de Simão também. O Simão Pedro também está aprendendo a palavra que o Senhor Jesus está liberando para aquela pessoa. Isso quer dizer que quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, estou lendo a palavra de Deus, estou proclamando a palavra de Deus, ela está tocando a minha vida, mas também está tocando a vida de pessoas que estão próximas a mim. E o contrário é verdadeiro. Na hora que eu estou me aplicando a coisas que não glorificam o nome do Senhor, eu estou me gastando tempo com aquilo, eu também estou de alguma forma tocando a vida de outras pessoas com aquilo que não agrada a Deus e eu não deveria estar me ocupando. É a mesma coisa que acontece. As oportunidades são as mesmas. E a Bíblia então diz que ele acabou de falar e ele disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E a Bíblia diz que o Simão respondendo disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Eu estou no versículo 5. Mas porque mandas, por que Pedro disse isso? Porque ele viu Jesus dizendo para a febre, a doença que estava na sua sogra: sai. E ele viu que a doença saiu. E que a sua sogra ficou imediatamente curada, sarada. Então ele deve ter pensado: bom, se ele teve autoridade para mandar a febre embora e ela saiu, ele tem autoridade para mandar o peixe vir e ele vai vir. Eita glória a Deus! O Senhor Jesus tem poder para mandar embora da vida de quem se dobrar a autoridade dele, coisas que nunca deveriam estar. Mas o Senhor Jesus também tem poder para mandar vir a sua vida, aquilo que ele quiser mandar vir. O Senhor Jesus manda embora o que não presta, o que não deveria estar, mas ele tem poder para mandar vir a sua vida, aquilo que ele sabe que precisa vir e sabe que você está precisando. Ei, escute, não existe ninguém melhor do que o Senhor Jesus e que o Pai Celestial para saber o que você está precisando. E ele tem poder para ordenar: venha a vida do meu filho. E quando ele ordena, vai vir, porque ele tem poder sobre todas as coisas. Você está recebendo a palavra de Deus? Abraça essa palavra, pratique ela durante esta semana e você vai ver milagres de Deus acontecer. Deixa eu falar para você, em nome de Jesus, você vai ver coisas saindo da sua casa. Você vai ver coisas que nunca deveriam estar ali saindo. O Senhor vai trazer resolução a coisas que até então não teve solução. Vícios irão embora, maus hábitos irão embora, carnalidade irá embora e virá comunhão, alegria, poder de Deus. Ele trará esclarecimento sobre aquilo que você precisa ser esclarecido, e ele dará solução àquilo que você clama e aparentemente não tenha mais, porque ele tem poder para fazer isso. Procure um ombro amigo, bata aí a mão e diga: o Senhor tem poder para fazer isso. Vai, diga. E o Pedro disse, o Simão disse: mestre. Quando ele fala mestre, ele diz: sou discípulo. O Senhor ensina, eu aprendo.
Por que ele chama Jesus de mestre? Porque ele está sentado no barco, ouvindo Jesus ensinar a multidão. E a palavra de Jesus, que era para a multidão, era também para ele. Ele acolheu aquela palavra, ele viu o poder das palavras do Senhor Jesus, e ele se coloca naquele exato momento como discípulo do Senhor. E ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque o Senhor é carpinteiro, eu não vou obedecer. O Senhor não entende de peixe, o Senhor entende de talhar madeira, de pedra, o Senhor não entende da prática de pescaria. É isso que ele diz? Ele não, ele diz: mas porque tu mandas, eu vou lançar a rede. Você está disposto a obedecer Jesus em tudo que ele mandar? Você se lembra daquele primeiro milagre de Jesus que João descreve no capítulo 2? Que a mãe de Jesus, não sabendo o que fazer, está toda embaraçada, ela dirige aos servos, daí diz: faça tudo que ele mandar. Fazer tudo que Jesus mandar inclui fazer aquilo que eu não quero fazer, fazer aquilo que eu não gosto de fazer, fazer aquilo que eu não queria fazer naquele momento. Fazer o que Jesus quer que eu faça significa dizer até coisas que eu gosto de fazer. Não, isso eu gosto de fazer, mas não só o que eu gosto de fazer, mas fazer também aquilo que eu não gosto, fazer aquilo que eu não quero. Não quero perdoar hoje. Se Jesus mandou, você vai fazer. Eu não quero voltar a ter relacionamento com fulano, com fulana. Se Jesus mandou, você vai fazer. Aliás, dentro da igreja não tem esse negócio, porque ele já mandou há muito tempo. Ficar de biquinho com o irmão, de biquinho com a irmã. Não, em nome de Jesus, volte a falar, volte a ter comunhão, volte a amar, volte a se relacionar, volte, porque na unidade do povo de Deus, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você pode dizer amém? Você sabia que muitas pessoas estão com a vida sequiosa, porque elas escolheram não se relacionar mais com fulano na casa de Deus? Pastor, é um culto de domingo à noite, o que você está dizendo? É exatamente o que você ouviu. Você precisa parar com isso, em nome de Jesus. Para com essa bobiça, em nome de Jesus. Volte a abrir o seu coração, em nome do Senhor. E o Senhor vai realizar coisas tremendas, gloriosas na sua vida. Quem ouviu, recebe a palavra do Senhor. E a Bíblia diz então: porque tu mandas, nós vamos obedecer. Porque tu mandas, está escrito, nós vamos lançar a rede. E fazendo assim, diga, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Literalmente, a rede está rasgando, literalmente, rompia-se-lhe as redes. O texto não está dizendo vai se romper, está quase rompendo, está dizendo rompia-se-lhe. Ou seja, a quantidade de peixe era tão grande que a rede não estava suportando o peso daquilo que eles colheram. E eles fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. Então pensa comigo, eles estão no mar alto. Sinal do mar alto para a praia, improvável e impossível, não tinha rádio de comunicação. Então o que está acontecendo aqui? Para o outro barco ver o sinal que eles estão fazendo para ir ajudar, o outro barco teria que ter ido junto. O que isso significa? Que quando Jesus entra no barco da nossa vida, a gente obedece, existem outras pessoas olhando, estão seguindo para ver o que vai acontecer. Talvez as pessoas estão indo para ver o que vai acontecer, elas não estão indo para ver se vai acontecer um milagre, talvez elas estão indo para ver porque aquilo é muito inusitado. Fulano não pode entregar a vida para Jesus, a família dele é assim, não tem ninguém lá. Como que ele deixa de praticar tudo aquilo agora? Ele diz que é crente, vai para a igreja. Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo com esse rapaz. É na hora que alguém vai atrás para ver o que está acontecendo com quem está andando com Jesus, que essa pessoa vai ver o milagre de Deus e vai se aproximar do Senhor Jesus também. Deixa eu profetizar em nome de Jesus. Deixa a sua família ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Deixa a sua família ver a mudança que Ele fez no seu coração. Deixa a mostra para quem quiser ver que Ele mudou o seu ser, para que essa pessoa também tenha vontade de se aproximar para ver o que está acontecendo. Quem entendeu? E a Bíblia então diz que eles fazem sinal. Por quê? Porque eles não estão distantes. Eles também foram para o mar alto. Mas eles não tinham recebido a palavra. Quem recebeu foi Pedro. Quando nós vamos olhar, preste atenção nisso. Quando nós vamos olhar, porque o mesmo assunto está repetido em Mateus 4 e em Marcos
em Marcos, está aqui na epígrafe, em Marcos 1, e Mateus vai dizer que o Tiago e João não estão lavando a rede. A Bíblia diz, Mateus escreve que Tiago e João estão consertando a rede. Pedro e André estão lavando as redes, mas o Tiago e João estão consertando as redes. Significa que aquele trabalho durante a noite toda danificou a rede deles, mas eles vêm para a praia e eles não vão para casa dormir, eles não vão para casa descansar, eles vão assentar e continuar a consertar as redes que estragou com uma pescaria frustrada. Agora pare e pense comigo, se o Pedro e o seu irmão André não tivessem lavado as redes, como é que eles iam pescar a pescaria maravilhosa? Se o Tiago e João não tivessem consertado as redes danificadas de uma frustração, como que eles teriam oportunidade também de ajudar os seus companheiros e a trazer coisas para os seus barcos? Sabe o que eu quero dizer para você? É exatamente isso, que você precisa se assentar para consertar coisas na sua vida. Eu também. Às vezes a frustração é tão grande que a gente começa a desistir de lançar a rede de novo. Mas eu vou repetir para você o que disse no início. As oportunidades vão vir. Só que se a sua rede estiver rasgada, sua comunhão com o Senhor não estiver íntegra, correta, se a sua vida não estiver no altar dele, o que vai acontecer com a oportunidade? Talvez você não tenha a oportunidade de vivenciar a bênção que você tanto espera. Se você não limpar a sua rede, não tirar as sujeiras da sua vida, como que você vai aproveitar a oportunidade de uma grande colheita de peixe? O que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia vai dizer que eles colheram uma grande quantidade de peixe. Olha, colher é uma expressão que se fala quando você vai a um pé de pocã, você vai lá e pega o que está te esperando para pegar, você vai lá e tira. Eles não pescam, eles colhem peixes. Qual é a prova do que eu falei para você? Exatamente esse termo. Jesus trouxe os peixes para a rede que eles lançaram, porque eles não tiveram trabalho nenhum. Eles lançaram a rede e o termo bíblico é colheram. Sabe o que isso quer dizer? Que a mão poderosa do Senhor Jesus traz para a sua rede aquilo que Ele quer te dar. E o Senhor Jesus dá a quem Ele quer dar, o que Ele achar que deve dar, na hora que Ele quiser dar, e não deve explicação a ninguém. Mas naquele que lavou a rede, naquele que consertou a rede, vai estar com ela preparada para colher o milagre do Senhor Jesus. O que isso significa? Que na família, a rede precisa ser consertada. No relacionamento da casa, a rede precisa ser consertada. No relacionamento do trabalho, a rede precisa ser consertada. No relacionamento de profissionalização, no colégio, redes precisam ser consertadas. A nossa rede não pode estar suja com coisas que não agradam ao Senhor, porque o milagre vai vir da mão dele, e ele não trará peixes para a rede suja. Ele não trará colheita para a rede arrebentada, porque vai desperdiçar, e o Senhor não brinca de desperdiçar bênção. Ele olha para a nossa vida, está limpa, está consertada, venham peixes, e aí você vai colher em nome de Jesus. Por favor, por amor à sua alma, receba essa palavra que é profética para o seu coração, em nome de Jesus. Mas tem que se lançar ao mar alto. Senhor, o meu barquinho é tão incômodo para essas ondas tão grandes desse mar alto. O segredo maior desse texto é que Jesus não mandou eles irem apenas para o mar alto. Ele não saiu do barco e eles foram para o mar alto. Jesus, que entrou no barco na praia, continua dentro dele. Então o Jesus que manda você ir para o mar alto, ele não está mandando você se aventurar. Ele está dizendo, eu estou com você. O desafio vai ser grande, eu preciso estar junto. Para que aconteça o milagre que eu estou profetizando para você, eu preciso estar junto. Então seja inteligente, não tire Jesus do seu barco. Deixa ele no seu barco. Vai para o mar alto, colha a quantidade de peixe que ele vai fazer você colher. E não deixe ele sair do seu barco, porque você vai precisar dele para se lançar aos pés dele e adorá-lo quando você colher a bênção que ele vai trazer para a sua vida. Eita, glória a Deus! Vamos seguir aqui.
fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, é uma linguagem bíblica de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa, que quase iam a pique, quase afundaram. O termo quase iam a pique quer dizer quase afundaram, mas não afundaram. Porque a bênção de Deus para o barco que Ele quer trazer, a sua bênção não vai vir para destruir o barco. Eu vou repetir o que eu já disse. A bênção do Senhor não vai destruir a sua vida. A bênção do Senhor vai vir para somar na sua vida, para trazer valores eternos, para trazer valores espirituais que eu e você, nós, sempre precisamos ver. Você pode dizer amém? Glória a Deus. E a Bíblia então diz que o Simão, vendo aquilo, eu sei que você teria muito mais coisa para falar, mas o horário está acabando, eu tenho que concluir aqui. E vendo isso, Simão prostrou-se, enquanto a minha irmã Mari toca o seu teclado. O Pedro se prostra e a Mari toca, porque não está escrito aqui. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: se ele se prostrou aos pés de Jesus, é porque Jesus estava ali no barco. E a bênção aconteceu porque Jesus estava. Ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, estou lendo aqui, porque sou um homem pecador. Ou seja, o que o Senhor está trazendo, o Senhor não está trazendo porque eu mereço, ou porque fiz alguma coisa para merecer. O Senhor está trazendo isso e eu declaro: sou um homem transgressor. É o primeiro contato dele, objetivo com Jesus. Ele disse: eu não mereço isso que o Senhor está fazendo. O problema de alguns de nós é se achar acima da bênção e acima do abençoador. Às vezes o Senhor faz algo extraordinário na nossa vida, a gente infla igual um bípede emplumado, levanta igual galo de briga para cantar e para proclamar para todo mundo que a gente recebeu, e esquece de declarar e de prestar culto àquele que trouxe a bênção. Em nome de Jesus, a bênção vai vir, mas nunca adore a bênção no lugar do abençoador. Nós temos que adorar o abençoador e nos alegrar com a bênção. Vou repetir: nós temos que adorar o abençoador e nos alegrarmos com a bênção de Deus. E ele disse: eu sou um homem pecador, porque o espanto havia se apoderado dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Essa é a razão dessa pesca maravilhosa. O Senhor Jesus não queria que Pedro viesse segui-lo frustrado da sua profissão. Não existe lugar para uma pessoa frustrada na sua vida. Olha, eu tentei isso, não deu certo. Cá de quê? Jeová deve estar trazendo impedimento, porque não deu certo, eu estou arrebentado, ele deve estar me chamando para a sua obra. Para com isso. O Senhor Jesus quis mostrar para Pedro um poder seu glorioso, para fazê-lo bem-aventurado naquilo que ele fazia humanamente, na sua profissão, para que ele começasse numa nova profissão, com o coração cheio de alegria. O Senhor Jesus não estava interessado em peixes, ele estava interessado no Pedro. Pedro estava interessado em peixes, mas Jesus estava interessado em Pedro. Jesus permitiu que Pedro colhesse uma grande quantidade de peixes, para que o ser de Pedro fosse atraído ao propósito que ele iria começar a levá-lo. Então, em nome de Jesus, uma obra do Senhor não se começa debaixo de uma frustração, mas uma obra para sermos fecundos e prósperos, começa diante de um grande milagre do Senhor.
eu quero profetizar e declarar o grande milagre de Deus na sua vida, para que você abra mais o coração para o servir de todo o seu ser em nome de Jesus, para que você não esteja frustrado diante daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida espiritual. Peixe se pega vivo para matar. Homens se pega morto ou mortos para dar vida. Eu vou repetir. Pedro pegava peixe vivo para trazer e matar. E Jesus queria lhe ensinar a pegar homens mortos na rede do Evangelho para dar vida. E a palavra que eu estou compartilhando com você não é uma palavra de morte, mas é uma palavra de vida, mas é uma palavra de transformação. O Senhor quer transformar-nos, vida superabundante, para celebrarmos a Ele com graça, com alegria. O Senhor quer que você chegue no próximo domingo aqui, tendo vivido uma semana abençoada, e venha aqui com um propósito muito alegre, para servir a Ele com toda a alegria do seu ser. Em nome de Jesus Cristo, se prepare para viver uma vida fecunda, próspera nesta semana na presença do Senhor, para que você chegue no próximo culto de domingo ou da quarta-feira com toda a alegria do seu coração, já entrando pelas portas do templo, cantando e celebrando ao Senhor, saindo da sua casa, celebrando ao Senhor. O percurso da sua casa até aqui vai ser um percurso de celebração, de alegria, em o nome de Jesus. Alguém pode dar glória a Deus? De agora em diante você será pescador de homens, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Primeiro, eu disse lá no início que precisou sair coisas da sogra dele para se começasse uma grande obra na vida do próprio Pedro. Eu vou relembrar o que disse, que existem coisas que precisam sair das nossas vidas, porque são elementos estranhos que o Senhor nunca disse, para que a gente possa servi-lo. Então, para que a gente o sirva, coisas precisam sair das nossas vidas. Agora, para que a gente siga Jesus, nós temos que deixar coisas na terra, porque senão a gente não consegue seguir a Ele. Eu vou repetir: para servir ao Senhor Jesus, coisas precisam sair de nós, para que nós possamos servi-lo com todo o nosso coração. Agora, para seguir a Jesus e fazer o que Ele quer, nós precisamos deixar coisas na terra. E o que você está precisando deixar nesta terra, para servir melhor ou seguir ao Senhor Jesus? Olha, pastor, estou fazendo um esforço tremendo para seguir o Senhor Jesus, e eu não estou conseguindo, porque tem coisa que você tem que deixar na terra, porque são coisas da terra. Coisas da terra tem que ficar na terra. Você não pode dar mais importância às coisas da terra do que às coisas que são de cima. Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E o tempo nosso, foi falado aqui de dizimar ao Senhor. Um dia tem 24 horas. Você dizima de 20 horas, você dizima 2 horas. De 4 horas, que são 240 minutos, você dizima 24. Então são 2 horas e 24 minutos por dia. Ou seja, 120 minutos com mais 24, 144 minutos por dia. Não são 2 dias e 4 horas, são 144 minutos entregues ao Senhor por dia, de devoção a Ele. E talvez esta é uma lição que a gente esteja esquecendo, de entregar ao Senhor o dízimo do nosso tempo, de entregar ao Senhor esse tempo que é precioso para nós andarmos com Ele. Vai ficando de pé, por gentileza. Eu quero te convidar a um propósito. Se você realmente espera que a sua oração tenha resposta, porque a gente às vezes faz uma oração esperando a resposta de Deus, ou melhor, querendo a resposta de Deus, mas a gente não está com o nosso coração preparado para receber a resposta. O marido saiu de casa: Senhor, traga meu marido de volta.
Passou alguns meses, troca a cama de casal, bota uma de solteiro. Não entendi. Senhor, eu estou esperando que isso volte a acontecer, que o Senhor me restitua. Aí estão completamente o oposto daquilo que você está orando. Então a gente só está pedindo, mas não está agindo para que aquilo aconteça na nossa vida. Quer ter uma nova oportunidade? Lave a sua rede. Quer ter uma nova oportunidade? Conserta a tua rede. Dá tempo ainda, o Senhor está nos desafiando para um conserto. O Senhor está nos desafiando para lavar a nossa vida. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus Cristo vai banir da nossa vida a sujeira que a nossa rede contraiu. Quando lançamos as nossas esperanças nas coisas rasas da vida. Mas o Senhor está nos convidando a ir para o mar alto, onde as águas são mais profundas. E uma coisa interessante, que naquele momento, naquela hora, não era hora de pescar, porque o sol já tinha vindo e o peixe não sobe por conta do calor que está no espelho d'água. Nesse horário do dia ele fica no profundo, mas por conta da ordem do Senhor Jesus. Será que foi por conta da ordem do Senhor Jesus, ou porque alguém disse, sobre a tua palavra eu vou fazer o que o Senhor está mandando, embora não seja casual isso? Será que o milagre aconteceu porque Jesus mandou o peixe subir, ou o peixe subiu porque alguém ousou obedecer ao que o Senhor mandou? Ou será que o milagre para ser trazido à minha vida não dependa de uma ordem de Jesus para que ele chegue, mas está esperando uma obediência minha? Quem sabe o Senhor já ordenou que a bênção, o milagre extraordinário aconteça. Ele já mandou a bênção vir, mas o sinal verde para a bênção vir é a minha obediência, é a sua obediência. Então vamos, em nome de Jesus, lavar as redes da nossa vida, consertar as redes da nossa vida, para acolher a grande bênção que o Senhor irá trazer.